E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds. E continuando essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui na academia do meu condomínio, eu vou mostrar um treino completo de pernas que você pode fazer utilizando os kettlebells que a gente tem aqui. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na Fit Nerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa consegue ser mais saudável e ter mais orgulho do próprio corpo através das atividades físicas. Explicando tudo de uma maneira bem didática e direta. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. E se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo nessa academia, a ideia desse projeto de gravar essa série de vídeos aqui é ensinar aos condôminos como que eles podem utilizar esse espaço que tem, porque eu acredito que grande parte das pessoas não utiliza esse espaço muito por não saber como realizar os exercícios aqui. Então o objetivo aqui é mostrar como que você pode utilizar esse recurso do melhor jeito possível. E em cada um dos vídeos a ideia é conseguir resolver um problema de um grupo específico de pessoas. E eu acredito que grande parte das mulheres quer desenvolver os membros inferiores e eu resolvi bolar esse treino utilizando um dos acessórios que tem aqui. A gente tem uma grande variedade de cargas de kettlebell para utilizar para você conseguir trabalhar os seus membros inferiores por completo. Então, sem mais delongas, bora pro treino. O primeiro exercício vai ser o agachamento com kettlebells. E ele vai trabalhar primordialmente as musculaturas do quadríceps, nessa parte da frente da coxa, e do glúteo. Vai ter uma contribuição grande também dos eretores da espinha, então se você também quiser fortalecer a sua musculatura lombar, é uma excelente opção fazer esse exercício. Eu coloquei essa caixinha aqui para servir de auxílio se você tiver algum desconforto ou não souber direito como executar esse exercício corretamente. Vou dar algumas dicas de execução agora. Então quando você pegar aqui o apoio, o importante é você encontrar uma posição que seja mais confortável para você. Isso é bem individual, tá? Algumas pessoas vão sentir muito mais conforto deixando as pernas um pouquinho mais afastadas, e aí nesse caso você pode até deixar os kettlebells aqui do lado, ou se você conseguir, levanta e deixa eles apoiados aqui em cima, né? Uma parte deles pode ficar apoiada aqui no seu braço, para ser um pouquinho mais confortável, e aí você agachar nessa posição, porque às vezes se você deixar os kettlebells aqui do lado, vai ficar batendo no seu joelho e pode ser um pouquinho desconfortável. Uma coisa importante aqui ao executar esse exercício é você perceber esse alinhamento entre a ponta do pé, o seu joelho e o quadril. A gente sempre vai querer evitar uma posição de valgo dinâmico, que é quando o joelho vem aqui para o meio. Você já deve ter visto, ou até não sei se é o seu caso, mas às vezes a pessoa que não tem muita estabilidade, ao fazer o exercício, vai deixar o joelho vir aqui para o meio e aí depois vai subir. Tá? Ao longo do tempo, isso pode degenerar um pouquinho a sua cartilagem. E o ruim é que esse tecido não é muito enervado. Então, conforme você vai desgastando essa cartilagem, muitas vezes você só vai saber do problema mais tarde, quando já teve um processo degenerativo muito grande. Um outro ponto muito importante aqui é a gente saber como respirar nesse exercício. Como essa aqui é uma carga que quando a gente vai segurar aqui, o que está sustentando os kettlebells aqui do lado? O meu braço, certo? E aí, o meu braço, se a gente for subir essa cadeia da onde que está indo a carga, o meu braço tenderia a ir aqui para baixo. Então, com esse peso aqui dos dois lados, a minha coluna que está sofrendo essa compressão no final. Então, a gente pode falar que é uma carga axial, que está indo em cima do nosso eixo. Um outro ponto importante aqui é a respiração. Eu não vou complicar muito aqui a execução, explicar do porquê. Isso mais para frente eu posso fazer um outro vídeo, senão vai ficar muita informação. Mas, basicamente, quando você for executar esse exercício aqui, ó, você vai inspirar aqui em cima, prende um pouquinho o ar aqui embaixo, começa a subir e aí solta o ar, tá? Inspira, prende o ar e solta. E aí você pode reparar a posição da coluna, tá? Sempre que você for fazer esse exercício aqui, ó, projeta os seus ombros aqui mais para trás, como se você fosse ter uma postura assim mais de metido, mais de orgulhoso, né? Nunca deixa os seus ombros virem muito aqui para frente e perder essa curvatura da coluna lombar, tá? Isso ao longo do tempo pode ser muito prejudicial. Então, dá uma rebitadinha aqui no bumbum, expande a caixa torácica e realiza o agachamento. Tá bom? Eu tinha comentado aqui da caixinha para servir como educativo, como se fosse um banquinho, que às vezes a pessoa pode ter um certo desconforto, né, ou não saber como executar direito esse movimento, tender a cair para trás, não saber como executar. E a dica mais simples que eu posso dar para você conseguir executar bem esse exercício é imaginar que você vai sentar e levantar. Tá bom? Então, traz o pezinho aqui do lado. Pode até deixar a sua coluna retinha aqui, como se você estivesse sentado mesmo. E aí, na hora de iniciar o próximo movimento, vai ter um breve balanço aqui para frente. E aí você sobe, tá? Desce aqui e sobe. Beleza?
E você pode ter reparado que agora eu ainda não falei do número de séries, número de repetições que você vai fazer. A minha abordagem não é tão generalista assim, eu gosto de montar um treino adequado para cada pessoa, de acordo com a sua individualidade. Já vou fazer essa ressalva aqui que provavelmente vão ter alterações, vão ter adaptações, tanto na execução quanto no número de repetições e séries, de acordo com o seu perfil, tá bom? Eu não posso falar, faça 3 séries de 10 aqui que tá ok para todo mundo. Não é assim. Para uma pessoa que é iniciante pode ser demais. Para uma pessoa que já treina há anos, pode ser muito pouco. Então não dá para dar essa recomendação geral para todo mundo. Agora eu posso só falar algumas recomendações básicas, tá? Básica do básico aqui. Especialmente para quem é iniciante e não tem muita noção do treino, não sabe muito o que fazer ou quanto fazer. Esse aqui, como eu falei, é um exercício que vai já trabalhar a musculatura do quadríceps, que é a parte da frente da coxa, e dos glúteos. Para quem está começando, você não vai ter ganhos morfológicos, né, na forma do seu corpo, tão rápido assim, no início do seu processo de treinamento, vai demorar algumas semanas ainda. E aí, nesse momento, vai ser um período de adaptação neural em que você vai aprender a executar os movimentos. Então não se preocupe em chegar até a falha, chegar até o seu limite, começar a fazer e chegar tremendo, para o dia seguinte você ficar totalmente dolorido e não conseguir nem andar direito. Não é esse o objetivo, tá? Se você estiver começando agora, pegue uma carga bem leve. Às vezes você nem precisa utilizar essa carga, tá? O kettlebell é um acessório que também poderia ser os halteres, né? Aquelas barrinhas que você carrega em cada uma das mãos. Não vai fazer diferença nenhuma para as pernas nesse exercício aqui, tá bom? Eu não queria falar demais, mas eu acho muito importante educar você. Eu quero dar essa autonomia para você entender sobre o treinamento. E eu não acredito que ficar passando receitinha pronta para todo mundo vai resolver esses problemas, tá bom? E para você que é mais avançada, que já treina há anos, estava treinando numa academia e agora se vê meio que forçada a treinar aqui no condomínio, entenda que a gente tem excelentes recursos aqui. E em relação ao número de séries, pensa na sua semana inteira. Se você for treinar pernas 2 vezes na semana, uma recomendação geral de quantidade de séries, claro que para cada pessoa pode variar, é ter pelo menos 10 séries semanais para cada agrupamento muscular, tá? De 10 a 20 séries. Então, se a gente for pensar em um exercício para quadríceps, né, para a parte da frente das coxas, ter 10 séries para ela, 10 séries para glúteos, 10 séries para posteriores de coxa. Claro que cada pessoa vai ter a sua individualidade, pode necessitar de um número diferente de séries. Se você treina e sente muita dor durante vários dias, provavelmente você está fazendo demais. Nesse caso, é melhor reduzir um pouco esse volume de treino. O que eu quero deixar claro aqui é que o que eu estou mostrando são exemplos, mas que cada pessoa vai ter que adaptar um pouco de acordo com a sua realidade. O segundo exercício vai ser o afundo, tá? Ele é como se fosse um agachamento, mas para trabalhar uma perna de cada vez. Nessa condição, você vai deixar uma perna à frente e a outra atrás. Procura deixar sempre os 2 pés apontados para frente. É muito comum ver a perna de trás apontada para fora ou deixar esse joelho muito estendido e rodado para fora. Então você vai rodar aqui essa perna, vai ter uma rotação interna aqui do seu quadril esquerdo para você ficar nessa posição adequada. E aí você vai procurar deixar a maior parte do seu peso nessa perna da frente. A perna de trás realmente vai servir de apoio e equilíbrio, tá bom? Então quando você for descer aqui, os 2 joelhos dobram e aí você sobe. Inspira, prende o ar, solta, tá? Mesma respiração do agachamento que eu havia mostrado antes. Esse exercício aqui, ele vai trabalhar também o quadríceps e o glúteo. Para você que é iniciante, não precisa fazer essas 2 opções, pode escolher uma delas. E agora eu vou mostrar nessa vista lateral uma técnica que é um pouquinho avançada, tá? Para você que está começando agora pode ser muito difícil, mas para você que já treina um tempo pode ser interessante. Quando você for executar o afundo aqui, uma coisa que eu gosto de fazer é deixar o tronco um pouquinho inclinado para frente, tá? E aí quando você for fazer, tentar tirar essa perna de trás, mas sem se empurrar com ela. Assim você realmente consegue focar o peso na perna da frente, né? Eu não estou me empurrando aqui com essa perna de trás, tá? É mais um apoio, estou inclinado aqui para frente, começo a subir e aí eu retiro aquela perna para realmente exigir bastante do membro alvo aqui, que no caso era a perna direita. Aí depois faço a mesma coisa para o outro lado. Se você quiser saber mais sobre execução de afundo, vou deixar o card aqui em cima, também para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Vamos lá para o próximo. O próximo exercício é a elevação pélvica. Para isso eu coloquei esses 2 steps, um em cima do outro, e coloquei esse colchonete aqui. Se você não precisar dele em relação ao conforto das escápulas, né, que é o ossinho da asinha aqui das costas, não precisa colocar, tá bom? E se você precisar de algum adicional para colocar o kettlebell em cima, para não machucar muito seu quadril, se você sentir desconforto,
também pode colocar. A ideia dos steps aqui é ter uma plataforma mais elevada e o movimento que a gente vai fazer é a elevação pélvica aqui. Quando você for executar esse exercício, procura deixar a sua tíbia, né, o osso da canela, o mais vertical possível assim que você estender o quadril, tá? Esse aqui é um exercício que vai trabalhar os glúteos e o posterior de coxa. Se for muito fácil para você fazer com as duas pernas, se você não quiser colocar muita carga aqui no seu colo, você pode fazer unilateral. Então faz uma perna, depois faz com a outra perna. Nessa condição vai ter muito mais instabilidade e você vai ter um trabalho ainda maior da musculatura dos glúteos. Então o primeiro ponto é o quê? Quando você for pegar o kettlebell, primeiro você coloca ele em cima do seu quadril, depois você levanta, tá? Não recomendo que você tire ele aqui de baixo porque o seu ombro vai ficar numa posição bem vulnerável. Então, desci aqui, coloquei o kettlebell, subi, tá bom? Desce aqui, solta o ar. Você pode até segurar um pouquinho no topo, que é a posição em que vai ter maior tensão, tá? Esse aqui é um dos exercícios que é interessante sim para quem é iniciante realizar. Você nem precisa colocar o kettlebell se for um movimento que é muito estranho para você fazer a princípio. Tem muita gente que não percebe muita musculatura do glúteo ativando. Se for o seu caso, você pode até utilizar uma técnica palpatória, que é realmente você colocar a mão aqui na região do seu glúteo e perceber ele tensionando um pouquinho mais. Quando você sentir essa tensão, principalmente aqui em cima, procura manter essa musculatura ativada enquanto você está descendo, tá? Essa aí vai ser a parte mais difícil. Agora eu vou dar uma dica para até incrementar esse exercício. Além de você poder colocar um kettlebell mais pesado, uma outra opção que você tem é utilizar a mini band. Colocar aqui os seus pés dentro, né? Se você não for pelo menos intermediário, né? Alguém que está treinando há pelo menos 1 ano, 3 anos, assim, nem precisa se preocupar muito com isso não, tá? E aí você vai colocar aqui na região dos joelhos. E o que essa mini band vai fazer? Ela vai colocar uma tendência dos seus joelhos fecharem, né? A virem aqui para dentro. Então a musculatura responsável por fazer a abdução, por abrir aqui o quadril, vai ter que trabalhar mais. E quem faz isso é a musculatura do glúteo médio especificamente. Tá bom? Então quando você for fazer o exercício, né? Deixa eu descer aqui, né? Colocar o kettlebell. Estou nessa posição aqui. Procuro deixar as pernas na largura do quadril, até um pouquinho mais, e mantenho essa mesma distância das pernas ao executar. Agora o próximo exercício, esse aqui não precisa fazer se você for iniciante, até porque não tenho muita segurança de que você vai ter uma boa postura ao realizar esse movimento, que é o stiff. Sempre que você for pegar algum acessório pesado do chão, se preocupa em manter sempre a sua coluna bem alinhada, tá? Um erro muito comum é a pessoa não estar no meio da série e ela começa a pegar o peso toda encurvada aqui, tá bom? Então, sempre procura manter a sua coluna bem encaixada, os ombros também um pouquinho retraídos aqui para trás, e aí sobe. Tá bom? Estou na posição aqui, os kettlebells vêm um pouquinho mais para frente, mas evita arredondar o seu ombro aqui para frente, tá? Sempre procura manter o peitoral aberto. E aí quando você for descer, você vai chegar no limite que você vai perceber a musculatura posterior da sua coxa alongando, tá? Mas que permita você manter a sua coluna bem alinhada. Se chegar num ponto que a sua coluna está arredondando, você passou do ponto. Uma outra coisa que você pode fazer, digamos que a sua flexibilidade seja muito ruim. Tá? Eu já treinei perna hoje, então a minha está meio prejudicada. Mas nesse caso, o que você pode fazer é deixar o joelho um pouquinho dobrado, tá? Mas não fazer ele mudar muito de angulação durante o exercício. É uma outra opção que você tem para realizar esse movimento. Tá? E que músculos trabalham nesse exercício? A gente vai ter uma contribuição muito grande de toda a cadeia posterior, inclusive da parte superior, que vai ajudar a manter essa postura mais aberta aqui. Então os romboides, o trapézio vão trabalhar nessa execução na manutenção da postura, uma contração isométrica, sem movimento. Uma outra região que vai trabalhar bastante de maneira isométrica, sem movimento, mas que é muito interessante para ela, é a região lombar. Tá bom? Porque a gente vai ter que manter essa postura da coluna, porque assim como eu tinha dito antes, a gente quer evitar esse arredondamento, tá? Então, mantenha sempre essa coluna bem firme e essa musculatura vai trabalhar bastante. Quando a gente está falando dos membros inferiores, o movimento que está acontecendo aqui é uma extensão de quadril. Nessa posição que eu estou com o quadril fletido, ele está dobrado. A extensão do quadril é quando eu subo aqui. Então, imagina o músculo como se fosse um elástico que alonga e contrai.
Nesse caso aqui, ó, pensando no glúteo, ó, eu vou descendo e ele está alongando, certo? Conforme eu vou subindo, ele vai encurtando. Então, nessa condição, fica bem claro que o glúteo está trabalhando aqui. Não só ele, a gente vai ter uma contribuição muito grande dos posteriores de coxa, né? Quase eles inteiros vão trabalhar aqui, tem só uma porção bem pequena, que é a cabeça curta aqui do bíceps femoral que não vai trabalhar, mas o restante inteiro vai ajudar nessa extensão do quadril também. Então, é um exercício bem legal para toda essa cadeia posterior do nosso corpo. O próximo exercício que eu vou mostrar é o levantamento terra sumô. Ele vai se assemelhar muito ao agachamento, que foi o primeiro exercício do vídeo, mas se você achar interessante de fazer ou quiser variar um pouquinho o movimento, você pode realizar, tá? Nessa variação sumô, o tronco fica um pouquinho mais vertical. Existe a execução do levantamento terra, em que as pernas ficam um pouquinho mais próximas, que é o levantamento terra convencional, que normalmente se utiliza uma barra e faz esse movimento aqui. No levantamento terra sumô, as pernas ficam um pouquinho mais afastadas, tá? Não é para todo mundo que esse tipo de exercício vai ser muito confortável. Para mim, não é tão confortável agachar com os joelhos tão afastados assim. Mas se no seu caso for legal, você pode experimentar. No meu caso, eu sinto um pouco de pinçamento aqui no quadril, não é muito interessante para mim, pela minha constituição anatômica mesmo, tá? Mas aqui eu vou demonstrar aqui para vocês. Como que você vai fazer esse exercício? As dicas de execução são muito semelhantes ao agachamento, então você sempre vai procurar manter ponta do pé, joelho e quadril alinhados, tá? Nunca vai deixar a sua perna ficar em X, tá bom? Joga esse joelhinho aqui para fora, mantém a postura bem alinhada, ombros para trás, coluna firme e sobe. Você pode ver que eu estou descendo até aqui embaixo, mas se não for muito confortável para você, não precisa descer. E por outro lado, se for muito fácil para você chegar até essa amplitude, você pode pegar esses dois steps aqui e fazer uma versão com uma amplitude maior. Deixa eu só demonstrar aqui. Beleza? Só não vai usar os steps e parar o movimento aqui. Senão os steps não estão servindo para nada. O objetivo deles é aumentar a sua amplitude de movimento, tá bom? Agora vamos treinar nossas panturrilhas. Para isso a gente vai fazer o exercício de gêmeos unilateral em pé. Coloquei o step aqui. Só vou alertar que ele pode se mexer um pouquinho, né? Quando eu for executar o exercício, ele pode levantar um pouquinho para cá, mas faça com uma velocidade bem controlada que não vai ter muito problema não, mesmo se acontecer isso. Tá bom? Estou com o kettlebell aqui para servir de carga adicional ao meu peso, mas se no seu caso não precisar, você nem precisa carregar um kettlebell, tá bom? Qual que é o exercício aqui? Ó? Você vai descer bem, né? Sente a sua panturrilha alongar e aí sobe. A sua mão segura aqui nessa barra de metal para te dar um pouquinho mais de equilíbrio. Claro, não se puxe para cima, tá? E aí controla bem. Você pode até pausar um pouquinho aqui embaixo e aí subir. Tá? Esse movimento aqui chama flexão plantar. Quem faz isso é a musculatura posterior da sua perna, né? O gastrocnêmio e o sóleo. Para quem tem problemas de hipertensão, por exemplo, é muito importante você treinar essa musculatura da panturrilha, porque ela age como um segundo coração. Você pode ver que grande parte das pessoas que têm problemas vasculares pode ter essas varizes bastante nessa região da perna, essa região inferior, né, dos membros inferiores, na perna ou na coxa. Isso acontece bastante porque se o sangue não está conseguindo voltar até o coração, ele fica parado ali, o vaso sanguíneo não está conseguindo levar esse sangue de volta, ele vai acumulando, vai dilatando essa parede do vaso sanguíneo e aí ele acaba perdendo essa distensibilidade, né? Ele acaba perdendo essa capacidade de contrair muito bem. Então, quando a gente contrai essa musculatura da perna, ela comprime esses vasos sanguíneos, né? Assim que ele aperta esses vasos sanguíneos, o sangue sobe, né, em direção ao coração. Então ajuda muito no tratamento de casos como hipertensão ou pessoas que têm algum outro tipo de complicação cardiovascular. Beleza? Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessas opções que tem para você treinar os membros inferiores com kettlebell. Vão ter muitos outros vídeos que eu vou fazer aqui nessa academia. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. E só lembrando, se na academia do seu condomínio não tiver essa estrutura, mas você quiser saber mais opções, fala com o seu síndico, fala com os condôminos e me manda um e-mail para a gente desenvolver um projeto legal aí também.
E se mesmo com essas informações você também quiser um treino personalizado através da consultoria ou quiser que eu seja o seu treinador acompanhando você diariamente, me manda um e-mail para saber mais informações sobre esse serviço. Eu vou ficando por aqui, do lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você ver logo em sequência, tá? Clica em algum deles aqui que você vai aprender bastante. Agora sim, vou ficando por aqui e valeu!